E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas. Meu nome é Lucas Hauck e você está no canal Fatos sobre Carros. Estamos aqui para trazer mais uma lista de escolhas automotivas, top 5. Tá? Hoje nós vamos falar sobre o top 5 carros até 20 mil reais. São carros que, se você pegar uma unidade bem cuidada, tá? Você vai ter muito momento para aproveitar, vai desfrutar do veículo sem ter muita dor de cabeça. Claro que carros até 20 mil são carros antigos. Existe a possibilidade de você pegar uma unidade que tenha necessidade de fazer algumas manutenções. Mas no geral, vou tentar trazer boas indicações para vocês. Lembrando, pessoal, essa é a minha opinião como cenário automotivo dos carros que eu gosto e também que eu vejo que são carros bons para se comprar nessa faixa de preço. Mas você pode deixar sua opinião aqui nos comentários. Se você discorda de mim, não tem problema. Pode deixar aqui embaixo se você concorda também, se você gosta dos modelos que eu vou citar aqui. Então acompanhe! Vamos para o primeiro modelo, o quinto carro da lista. Corsa Classic 2005-2006, modelo sedã 1.0, 8 válvulas Life. O Corsa, ele é a descrição de carro popular utilizado para todas as ocasiões. Ele foi lançado ali, esse modelo, né, que eu estou falando, não foi lançamento, mas esse é o modelo 2005-2006 que eu estou falando, 1.0, 8 válvulas, sedã, família GM, né? É uma família tranquila de motores ali, o motor parecido com o do Corsa Wind, é um Corsa Wind sedã, basicamente, né? Aqueles faróis arredondados, todo mundo já conhece. Foi utilizado muito por taxistas na época, que é um carro que já apareceu bastante aqui nas listas do canal. Quem é inscrito do canal já sabe que essa é uma boa indicação. Sedã, 4 portas, porta-mala grande. Eu não vou ter o número exato aqui, mas acredito que deve ser ali 400, 420 litros. Vai estar aparecendo o número aqui para vocês. É uma excelente opção, pessoal. Você encontra ele unidades bem cuidadas, você vai encontrar muito mais barato, mas unidades bem cuidadas de 15 até 20 mil reais. Essa lista, o orçamento máximo é 20 mil reais, carros baratos para não se incomodar e usar no dia a dia. Para ir trabalhar, ir no mercado, levar a família para fazer um passeio, uma viagem, esses carros também são muito bons. Claro que é um sedã 1.0, às vezes na ladeira, uma ultrapassagem não vai ter uma potência tão grande, tanto que tem Corsas que são mais potentes, tem Corsa 1.6, tem Corsas com outra motorização, Corsa 1.4, aí fica a seu critério, a sua escolha. Mas nesse aqui a gente trouxe o modelo 1.0, 8 válvulas, que também é econômico e é muito bom para o dia a dia. Porque quem mora em grandes cidades, pessoal, sabe que potência nem sempre vai ser necessária. Se está andando de para ali numa situação, a potência não vai fazer tanta diferença, vai andar na mesma velocidade dos carros. Vamos para o quarto carro da lista. Chevrolet Celta 1.0, 8 válvulas VHC, ano 2002-2003. Por que eu estou trazendo o Celta, pessoal? Infelizmente o Celta é um carro que ele é muito bom, porém ele teve um aumento de preço muito grande. Por quê? O Celta vende bastante, é um carro que tem volume, tem uma boa liquidez de revenda. Então o Celta antes você pegava por 9 mil, 8 mil, um carro bem cuidado, aquele dono que guardava na garagem, carro coberto, carro bem cuidado, sempre lavando o carro, com manutenção. Hoje em dia, para você pegar um carro, esse mesmo carro que antes da pandemia, né, 2018, 2019, você pagava 9 mil, hoje você tem que pagar 15 até 20, infelizmente, pessoal. Menos seu carro 2003, 2004, tá? Tanto que se você olhar na mesma faixa de preço, tem um carro 2007 com o 2004. O 2004 tá bem mais cuidado do que o 2007. Isso acontece muito, é bom vocês ficarem atentos. Mas é o mesmo motor, mesma motorização, tá? Claro que quanto mais novo o ano do carro, melhor. Mas eu estou citando aqui como exemplo o modelo 2002-2003, que é um modelo que me agrada o design, eu acho o design dele bonito, e ele é um carrinho muito econômico, peças baratas, a GM é campeã, a GM e a Fiat estão para a para disputando, né, em relação aos outros, Volks, Ford, que ficam um pouco abaixo, mas peças de GM é muito mais barato. Você compra ali na Cedelco, a GM até abriu um e-commerce para vender peças originais, você compra na Cedelco, já era, a peça é baratinha, tá? Então, dependendo da peça, claro, mas peças de manutenção corriqueira são mais tranquilos de trocar, é um carro muito econômico, é um carro, se você for cuidar bem dele, ele vai ser um tanque de guerra para toda ocasião. Celta 4 portas é o modelo que eu estou falando, hatch, compacto, cabe em qualquer lugar, cabe independente do tamanho da sua garagem,
Se for uma garagem do tamanho padrão, ele vai caber tranquilamente, um carro fácil de manobrar. Claro que nessa versão que eu estou falando, direção dura, não é direção hidráulica, mas com o primeiro carro, você que está aprendendo a dirigir, é um ótimo carro, excelente, pessoal, tem economia, tem tudo. Agora vamos por terceiro carro da lista, tá? É o Renault Sandero 1.6, 8 válvulas, 2010-2011, tá? Muitas pessoas me perguntam, né, sobre o Renault Sandero, perguntam se é um bom carro, já até auxiliei alguns colegas a optar por esse carro na hora da compra, porque é um carro muito bom. Tem gente que tem receio de Renault, carro francês, Peugeot, só que a Renault, nessa época, fez motores muito resistentes, muito consistentes, né? Motor raiz que a gente fala. Motor 1.6, 8 válvulas, um motor que teve na linha quase toda da Renault, né? Teve diversos veículos que tiveram esse motor. O código dele é K7M, se você quiser pesquisar mais sobre esse motor. É um veículo que tem uma potência satisfatória, não anda letargicamente que nem a versão 1.0, ele tem um desempenho um pouco melhor, é um hatch um pouquinho mais, uma dinâmica um pouco melhor do que o Celta, do que o Corsa, do que outros modelos, por exemplo, Ford Ka, porque o hatch Sandero, ele é um pouco superior aos outros, tá? E o Sandero, em desempenho em curvas, a gente tem o Sandero na empresa onde eu trabalho, o carro ele desempenha muito bem. Isso a gente já tem prova de que o carro ele é muito bom, tá, pessoal? Então, o Renault Sandero, versão hatch, 1.6, 8 válvulas, K7M, é uma ótima pedida até 20 mil. Que é um carro que é tranquilo, você vai manter ele por muito tempo, é um motor que é muito durável, motor ainda para fazer retífica, se tiver necessidade, você vai conseguir fazer retífica tranquilo, não vai ser tão caro, não é bloco de alumínio que nem os motores mais modernos hoje em dia, então fica muito mais tranquilo de você fazer a manutenção. Então, pessoal, só pegar uma unidade bem cuidada. Não adianta ser um Renault Sandero K7M, motor resistente, e o antigo dono ter desleixado, colocado óleo errado, não ter trocado peças peças, os acessórios do motor, peças de suspensão. Então você vai comprar um carro, vai ter problema e você vai achar que o carro é uma bomba. Mas não, se você comprar uma unidade bem cuidada, o carro ele tende a durar muito. Isso é o que eu tenho para falar para você, pessoal. Independente da marca do carro, a gente brinca, né? Peugeot, Citroën, alguns Renaults são problemáticos e realmente são um pouco mais chatinhos de manter. Mas qualquer carro, se tiver um cupim de ferro, ele não vai durar. Né? Se tiver alguém que não cuida do carro, independente, pode ser um Toyota, o carro vai dar problema. O Sandero, ele 1.6 8 válvulas é uma ótima opção se você pegar uma unidade bem cuidada. Procure, se você não tem tanto conhecimento, procure um profissional para te auxiliar. E se você estiver precisando dessa ajuda, eu presto esse serviço. Eu sou formado em técnico de manutenção automotiva, sou engenheiro mecânico, consigo prestar o serviço de consultoria. Você, contratando o nosso serviço, eu vou entrar em contato com você, vou chamar de vídeo, ou a gente marca um local para presencialmente falar, e eu vou ter uma hora ali de conversa com você, para você falar qual carro que você quer, qual a faixa de preço. Eu consigo listar os melhores anúncios que tem na internet, te passo os anúncios, você avalia, dentre esses anúncios, a gente vai selecionar 2 ou 3 para fazer uma visita, você vai junto comigo, a gente vai ver o carro, vai ver se o carro está do teu agrado, está no estado bom de conservação, porque é importante sempre ter um profissional que tenha um conhecimento para poder te ajudar na hora da compra, porque existem muitos golpistas, existe muito pessoas de má índole, infelizmente, no mercado. Então fique atento, pessoal, se precisar, meu contato vai estar aqui na tela e na descrição desse vídeo. Vamos pro top 2, o segundo carro da lista. Pessoal, eu sei que vocês já vão escrever nos comentários, vocês já vão querer comentar a sua opinião. É um carro muito polêmico, mas é um carro que me agrada, pessoal. Então eu vou deixar ele como uma menção da minha opinião, né? Ele não é unânime, muitas pessoas não gostam desse modelo, mas é uma coisa que eu digo para vocês, pessoal, você tem que ter sua opinião pessoal. As outras pessoas podem discordar, você respeita a opinião das outras pessoas. Mas, na minha opinião, os carros da Ford dessa época são carros muito bons. Eu vou falar aqui do Ford Fiesta 1.0, 8 válvulas, 1995. Carro bem antigo, concepção antiga, mas qual que é o diferencial dele? Essa é a versão espanhola que eu estou falando, a versão que foi desenvolvida na Europa, a gente chama de Fiesta espanhol. Ele tem um motor 1.0, 8 válvulas, é um motor que veio na primeira geração do Ford Ka, do Ford Ka MK1. O motor 1.0, 8 válvulas, Endura-E.
Esse motor é um motor monoponto, é uma das primeiras injeções eletrônicas que tiveram, realmente uma injeção eletrônica mais antiga. Porém, o design do veículo, as características dele, se você pegar uma unidade bem cuidada, ele é um veículo que se diferencia dos outros modelos que tem no mercado. Essa é uma menção honrosa que eu falo, esse top 2. Por quê? Não é a escolha convencional das outras pessoas. As outras pessoas vão o quê? O Fiesta, o Gol, o Ford Ka, o Sandero. Você vê muito na rua. Mas esse Fiesta espanhol está se tornando cada vez mais caro. Até uma dica para vocês. Ele é um veículo que tende a valorizar, porque é um veículo raro, já um clássico, já pode ser placa preta. Se você pegar uma unidade original, o maior nível de originalidade, maior cuidado, ele é um motor 60 cavalos, não tem potência, é fraco, pessoal. Isso aí eu vou ser bem sincero para vocês. Mas se você quer um carrinho para ir no mercado, para fazer os afazeres do dia a dia, é um carrinho que não chama atenção, é um carrinho clássico, para você que gosta da marca Ford. Ele é uma boa opção. Pega uma unidade bem cuidada. O que geralmente acontece nesses carros? Os carros muito antigos, às vezes a pessoa negligenciou, o carro parou de funcionar. Tem muita gente que deixa o carro abandonado, acaba apodrecendo os dutos de admissão, acaba apodrecendo até o bloco do motor, que são carros muito antigos e geralmente esse Fiesta espanhol, as pessoas acabam negligenciando a manutenção. Mas se você achar uma unidade bem cuidada, que está rodando, que o dono está mantendo, vai achar nessa faixa de 15 a 20 mil reais. Mas por que é muito caro o Fiesta antigo? Estou explicando para vocês, pessoal, que é um carro que tende a valorizar. Tá? E fica a seu critério, se você achar plausível, qual é a sua opinião, até se você tem vontade de comprar um carro desse, que é um carro que tende à valorização. Que é um carro que ninguém quer, agora ninguém está falando dele, mas daqui a pouco vão fazer alusão a ele futuramente. Vocês vão ver que não o Gol GTI, os outros Gol mais antigos, né? Antes era desvalorizado, hoje tem Gol GTI valendo 100 mil reais. Então não vai chegar nesse nível do Gol GTI, mas é um carro que tende a valorizar por causa da escassez, e ele é um modelo que teve uma atenção muito curta. Depois veio o Fiesta Street, que já era outro modelo, outra geração, que é um carro muito mais comum. É muito mais fácil o Fiesta espanhol ficar um clássico, ficar um carro caro futuramente, do que o Fiesta Street. Tá bom, pessoal? Então, ele tem um motor enduro, tem um motor fraco, tá? Mas se você for ver lá fora, até passando as imagens, para quem gosta de projeto, eu não vi ninguém fazer até agora no Brasil. Mas eu pegaria um carro desse, o Fiesta 1.0 Endura 95, para fazer o Fiesta RS Turbo aqui no Brasil. O RS Turbo lá fora, se eu não me engano, é 2.0, 16 válvulas. Eu vou confirmar depois o motor, vou estar passando aqui para vocês. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre esse carro. É o Fiesta RS Turbo. Na verdade já tem um vídeo, pessoal, desse carro aqui. Ele é um motor turbo, um motor que só teve lá na Europa, não teve aqui no Brasil. É um carrinho que anda muito bem. O body kit dele também é muito bacana, então eu pegaria um Fiesta desse, colocaria um body kit, ou você vai pro lado de deixar o original, colocar a placa preta e aguardar o carro valorizar, ou deixar guardado por hora na sua garagem. Então é um carro muito bacana, pessoal. Se você quer uma menção rosa, é um carro clássico, ele é diferente dos outros modelos. Se você quer praticidade, tranquilidade, vai no Sandero, vai no Corsa, vai no Cel. Tá bom, pessoal? Mas se você quer um carro diferenciado, um carro clássico, pode escolher esse Fiesta, que é uma boa pedida, numa unidade bem cuidada. Tem muito Fiesta aí detonado que os caras querem vender mais caro, tá bom? Toma muito cuidado, vai ver o carro, abre o cofre do motor, vê se tem muita ferrugem ou o bloco apodrecendo, que é muito comum nesses carros. Tá bom, pessoal? Agora vamos pro top 1 da lista. É um carro que eu gosto bastante. É um carro que tem muito na rua, muito comum. É um carro que também é muito criticado, tá? E é o top 1, pessoal. É o Ford Fiesta 1.6, 8 válvulas do ano 2005-2006, pessoal. Motor Zetec Rocan, todo mundo já sabe. Eu já fiz um vídeo falando bastante desse motor aqui, vou deixar aqui no card aqui em cima para vocês. É um motor que eu venho falando recorrentemente por causa do Ford Ka-XR, que eu até fiz um vídeo da história do Ford Ka-XR, dicas para comprar. Então aqui no canal, se você gosta de Ford, tem bastante informação. O Ford Ka-XR tem o mesmo motor desse Ford Fiesta, que é o top 1 dessa lista. O Ford Fiesta é um motor 1.6 8 válvulas Zetec Rocan, tá? Tem aquela questão que eu sempre peço para vocês prestarem atenção, pessoal. Questão de quantidade de vezes que o motor fez retífico, isso é muito importante. É interessante até pegar um motor que nunca foi aberto, um motor que nunca teve problema de arrefecimento, porque esse carro tem uma questão da carcaça da válvula termostática. A carcaça ser material de plástico, ela acaba danificando, a válvula termostática trava, o veículo sobreaquece e acaba queimando junta, tendo que fazer uma retífica.
Então pegue um carro bem cuidado, sempre cuide da questão do arrefecimento, nunca coloque água no arrefecimento, água torneiral que a gente brinca, né? Água com minerais, tem que ser água desmineralizada com aditivo, ou colocar somente aditivo. Tem duas modalidades, tem o aditivo que ele se dilui na água, é 50% aditivo, 50% água, e tem o aditivo que já vem diluído em água, que você só coloca lá, você não precisa nem fazer nenhuma mistura, nenhum cálculo. Esse é o melhor, você só coloca, né, para fazer o abastecimento, ou deixa que um profissional faz essa substituição, que é muito importante, tá bom? Geralmente o recomendado é a cada 100 mil quilômetros trocar completamente o fluido de arrefecimento para tirar as impurezas ali e evitar problemas de temperatura no motor. Então, pessoal, esse aqui é o que eu estou recomendando, é a versão sedã, tá? Ford Fiesta 1.0 8 válvulas sedã, 95 cavalos, é compatível ali com o Sandero, andam bem, é um carro que tem conforto, tem espaço, porta-malas grande, não tem o que falar, pessoal. Então, basicamente essa foi a lista. Se você tem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa a sua opinião. Esse é o canal Fala Sobre Carros. Valeu, falou!